Notícia triste do dia: o jovem policial militar morre em acidente aqui em Erechim. E também você vai ver no Bom Dia Notícias de hoje, uma adolescente também perdeu a vida em um grave acidente neste fim de semana. E um condutor de um caminhão de Itatiba do Sul também morreu em um acidente na RS 135 ontem à noite. Além disso, uma idosa foi esfaqueada por um ex-inquilino aqui em Erechim e um galpão foi destruído por um incêndio lá em Charrua. Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e da região do Alto Uruguai. Vamos começar dando aquela olhada na janela do Bom Dia, céu aí claro aqui em Erechim, nublado na verdade aí no dia de hoje, previsão de chuva nas próximas horas, aquelas chuvas esparsas durante o dia. Fique com a gente bem informado, temperatura na casa dos 18 graus nesse momento. Vamos começar falando da segurança pública. Olha, uma notícia muito triste, um policial militar morreu em um acidente de trânsito aqui em Erechim. É destaque no site do jornal bomdia.com.br. Olha, o policial militar Christian Dinarte Peloso de Oliveira, de 31 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira após um acidente de trânsito registrado por volta das 11 da noite nas proximidades do trevo da Frinap aqui em Erechim. Conforme o comunicado da Brigada Militar, por volta das 11 horas da noite deste domingo, o soldado pilotava uma motocicleta que teria perdido o controle desse veículo, quando acabou saindo da pista e batendo contra uma árvore. O rapaz chegou a ser socorrido e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Caridade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 13h45 da manhã. Ele integrava a Força Tática do 13 BPM, era formado em Direito na URA aqui de Erechim e também havia atuado no pelotão rodoviário da Brigada Militar. O filho do sargento da Brigada Militar, José Carlos Rodrigues de Oliveira e Célia Peloso de Oliveira, o policial era natural de Machadinho, onde será realizada a cerimônia de despedida na tarde desta segunda-feira. Notícia muito triste aí, né? Um jovem policial acabou falecendo. Também morreu uma adolescente ferida em um acidente de trânsito nesse fim de semana aqui em Erechim. É outro destaque no site do jornal bomdia.com.br. Olha, faleceu no final da tarde deste domingo uma adolescente, Érica Eduarda da Veiga, de 14 anos, que ficou ferida em um acidente que aconteceu no sábado na RS 477 aqui em Erechim. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a jovem estava de carona em um automóvel Gol que por volta das 7h45 da noite acabou saindo da pista e capotando nas proximidades da ponte sobre o Rio Tigre, na saída para Áurea. A adolescente foi socorrida e levada para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha aqui de Erechim. Ela recebeu atendimento médico e permaneceu internada aí na UTI, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme o grupo rodoviário da Brigada Militar, o condutor do veículo não era habilitado e deixou o local, mas foi localizado pouco depois e apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência. As informações, a investigação do caso acontecendo aí pela Polícia Civil. Também o condutor de um caminhão de Itatiba do Sul acabou morrendo ontem em um acidente grave na RS 135. Olha, um condutor de um caminhão com placas de Itatiba do Sul faleceu na madrugada desta segunda-feira após um acidente de trânsito registrado na RS 135 em Passo Fundo. O fato aconteceu no trecho entre o trevo do bairro São José e a ponte do Arroio Miranda e envolveu um VW Voyage e um caminhão Mercedes-Benz Atego que transportava laranjas. No local ocorreu o choque entre os dois veículos e o caminhão acabou saindo da pista, capotando e invadindo o pátio de uma residência às margens da rodovia. O condutor ficou preso nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi identificado como Sidney Vila, de 28 anos. Uma mulher que viajava com ele no caminhão ficou ferida. Ela foi atendida por equipes do SAMU, bombeiros e EGR e levada para o hospital. O motorista do Voyage, envolvido no acidente, fugiu do local, segundo a polícia. O veículo onde ele estava ficou destruído. A Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias estiveram no local para o atendimento desta ocorrência.
Olha, fim de semana de muita violência no trânsito aqui na nossa região do Alto Uruguai, mas fora do trânsito também teve violência. Olha, uma idosa foi esfaqueada por o ex-inquilino dela aqui em Erechim. É destaque no site do jornal Bom Dia nesse momento. Olha, no início da manhã de sábado, por volta das 6 horas da manhã, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até a rua Gomercindo Zafari, no bairro Cólera, aqui em Erechim, onde uma mulher estava ferida após seu ex-inquilino tentar lhe matar com golpes de faca. A vítima, de 72 anos, foi levada para atendimento médico e logo após conduzida para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência. Enquanto estava sendo feito o registro, os policiais receberam informação de que o autor estaria na rua Henrique Pagnocelli, ainda no bairro Cólera, e uma guarnição deslocou até o local onde ele havia sido detido por populares. O indivíduo, que tem 19 anos de idade, foi preso. Ele foi levado para a delegacia, onde foi lavrado o seu auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio. Logo após ser ouvido, ele foi conduzido ao presídio estadual aqui de Erechim. Muito bem. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias para você que está nos acompanhando. E olha, um galpão foi destruído por um incêndio no interior de Charrua. Veja na reportagem. Um incêndio de grandes proporções destruiu na última semana um galpão que armazenava equipamentos agrícolas na comunidade de Linha Peronde, no interior de Charrua. Segundo o proprietário do local, uma colheitadeira, um trator, um carroção, uma plantadeira, um pulverizador, uma caminhonete e inúmeras ferramentas, além de adubos e defensivos agrícolas utilizados na propriedade, foram destruídos pelo fogo. Uma perícia deve apontar as causas, mas a principal suspeita é que um curto-circuito tenha iniciado o incêndio. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias com as informações da segurança pública para você. E uma dupla foi presa por tráfico de drogas aqui em Erechim. Foi durante a noite da última sexta-feira, quando a Brigada Militar percebeu que alguns homens estariam em atitude suspeita em um local conhecido já como ponto de tráfico de drogas, lá na rua Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Progresso. Com um dos abordados foram encontrados 54 pedras de crack. Com o outro homem foi encontrada uma pedra de crack ainda não fracionada, pesando mais 44 gramas, além de 2 porções de maconha e uma bucha de cocaína. Diante dos fatos, os rapazes de 24 e 41 anos de idade foram presos e encaminhados até a delegacia de polícia, onde foram ouvidos e então conduzidos ao presídio estadual aqui de Erechim, onde ficarão à disposição da justiça. E olha, um homem que estaria em prisão domiciliar foi preso aqui em Erechim, na rua, com munições. Olha, esse fato aconteceu quando a Brigada Militar estava em uma atividade de rotina lá pelo bairro São Vicente de Paulo e percebeu que um homem estaria dentro de um carro estacionado na rua Sidney Guerra, na madrugada do último domingo. De acordo com a polícia, foram localizadas com ele, dentro deste veículo, 12 munições intactas, calibre 22 e uma munição intacta, calibre 38. Os policiais verificaram ainda que o abordado, de 37 anos de idade, deveria estar em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e logo após, mesmo descumprindo a prisão domiciliar, ele foi liberado para voltar, então, para ficar preso dentro de casa, né? Brincadeira essa história. Vamos seguindo com outras informações. E olha, um carro furtado foi recuperado pela BM. O veículo modelo VW Gol de cor branca foi encontrado abandonado na rua Campos Sales, no centro aqui de Erechim, na manhã do último domingo. Segundo a polícia, o veículo teria sido furtado. Diante dos fatos, o mesmo foi removido e apresentado na delegacia de polícia para o registro do fato e logo após devolvido ao seu proprietário. Também nas últimas horas nós tivemos um carro que acabou capotando na RS 343 lá em São José do Ouro. O veículo saiu da pista e desceu um barranco de aproximadamente 6 metros lá na RS 343, próximo à comunidade de Cerro Azul, em São José do Ouro, neste fim de semana. De acordo com populares, o condutor ficou preso nas ferragens e ele apresentava uma possível fratura no membro inferior, sendo conduzido ao Hospital São José. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. E olha só que notícia legal, viu? Um cachorrinho foi salvo pelos bombeiros lá de Machadinho. Os bombeiros voluntários de Machadinho salvaram um cachorro que estava preso em uma tubulação de esgoto, hein? Olha como é que foi entrar lá, feita recentemente lá no município. A ação de resgate teve o auxílio da Secretaria de Obras lá de Machadinho para escavar cerca de 6 metros aí até onde estava o animal. O cachorrinho foi retirado e, segundo os bombeiros, passa bem.
uma boa notícia. Seguimos com outras informações. Olha, você sabia, agora a gente falou do cachorrinho, mas que as denúncias ajudam aí no resgate de animais silvestres em cativeiro? Tem muita gente aí que tem arara, macaco, esse tipo de bicho em casa, né? Principalmente no interior, mas não pode ter, gente. Esse animal silvestre tem que ficar na natureza. E por isso, se você vê aí, denuncie, né? Ou se você tem esse animal, entregue ele para a polícia, que é o melhor. Veja na reportagem. Tucanos, araras, jabutis, bugios. Este é o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do estado de São Paulo, no Parque Ecológico do Tietê, na capital paulista. Estes animais foram vítimas de tráfico ou maus tratos, ou então resgatados em situações de risco. Muitos chegam aqui debilitados. A maioria dos animais que entram no centro tem algum tipo de deficiência. Seja uma doença, seja um problema nutricional, seja uma alteração comportamental. Só a Polícia Militar Ambiental do Estado resgatou 120 mil animais silvestres ou domésticos nos últimos 4 anos, na maioria das vezes após denúncias. Quem mantém animal silvestre em cativeiro sem autorização pode responder por tráfico e ser multado. Espécies ameaçadas de extinção, a multa é de R$5.000 se for encontrado em cativeiro ou em situação de tráfico. Se não for ameaçado de extinção, a multa é de R$500. Se além da situação de ter o animal em cativeiro, o animal estiver maltratado, aí a multa é de R$3.000 por animal. Aqui neste viveiro são cerca de 90 canários da terra. Eles foram apreendidos todos de uma vez pela Polícia Ambiental. Eram usados para rinha em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os pássaros correspondem a 90% dos animais apreendidos. O canário da terra é o mais resgatado em São Paulo, mas tem também o coleirinha, o galo da campina, o sanhaço. O centro abriga 1.500 animais. Cerca de 30 chegam aqui todos os dias, como estes filhotes de tucanos. 7 em cada 10 animais que passam pelo centro conseguem voltar à natureza, livres do sofrimento dos cativeiros e ajudando no equilíbrio ambiental. Os que não podem ser soltos vão para centros de reprodução autorizados pelo IBAMA. Esses animais, quando eles estão na natureza, quando eles estão em vida livre, eles possuem a sua função ambiental. Ou seja, eles fazem a dispersão de sementes, eles mantêm a biodiversidade. Vou falar do Covid-19. Olha, todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul receberam bandeira vermelha na última sexta-feira. A previsão é que hoje o governador Eduardo Leite, logo mais às 3 da tarde, faça uma reunião com representantes da FAMURS e também das associações de municípios aqui da região do todo o Rio Grande do Sul, inclusive da AMAL, né? Falando sobre este assunto aí e tentando segurar para que essa bandeira vermelha não vire uma bandeira preta nos próximos dias. Apesar da situação aí ter aumentado muito o número de casos. Veja a fala do governador sobre esse assunto. Pessoal, o nosso modelo do distanciamento controlado analisa uma série de indicadores, desde os óbitos, as hospitalizações, a propagação do vírus e a disponibilidade dos leitos hospitalares. Ele aponta para o estado todo, bandeira vermelha em todas as regiões. É um alerta que se apresenta para o nosso estado na mesma direção do que está acontecendo em outros estados do Brasil. Estamos, de fato, vivendo uma segunda onda de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, como também outras regiões estão vivendo. E por isso a gente reforça o pedido de cuidado de todos. É muito importante que todos se cuidem, que evitem aglomerações, que evitem contatos desnecessários. Nós vamos fazer na próxima semana, na segunda-feira, de tarde, uma reunião com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, com todas as associações de cada uma das regiões do estado, para definirmos conjuntamente protocolos em função deste quadro que nós estamos vivendo. Vamos trabalhar para afetar o menos o possível a nossa economia, reconhecendo a importância da economia continuar girando, mas também chamando todos à responsabilidade para que evitemos o agravamento dessa situação. A gente está chegando no período do final do ano, é um período em que as pessoas gostam de se reunir, de confraternizar e de fazer aquele popular amigo secreto. Mas se tem um amigo secreto do final do ano, tem um inimigo que é bem conhecido e que é invisível, que é o coronavírus. E por isso a gente pede mais uma vez a todos,
evitem aglomerações, evitem contatos desnecessários para que nós possamos atravessar este momento difícil que está se apresentando para as próximas semanas. Ainda falando do Covid-19, o presidente da Cooperalfa gravou um vídeo na última sexta-feira pedindo atenção, principalmente de quem mora no campo e os cuidados do Covid-19. Além da seca, a cooperativa também está preocupada principalmente com o andamento da produção devido a esse problema da Covid. Veja na reportagem. Em função da situação que está criada com relação principalmente ao Covid-19, é preciso alertar a todos nós, cidadão brasileiro, e de modo especial a todos os colaboradores da Cooperalfa, para que procurem seguir o máximo possível as orientações já divulgadas amplamente através da imprensa, através da mídia, os cuidados que devemos ter, usar máscara, álcool gel, não fazer festa, não ter aglomerações. Isso são questões básicas para podermos evitar a contração desse vírus que está nos afetando muito e está causando um desconforto muito grande para toda a população do mundo. Então, eu acho que cabe a nós fazermos bem a nossa parte. Se nós nos cuidarmos de forma adequada, certamente corremos menos risco de sermos infectados. Esse é o propósito de a gente estar conversando com vocês, principalmente aos colaboradores da Alfa que têm sempre contato com pessoas de fora, contato com os próprios funcionários, para que orientem, não somente nós da Cooperalfa, mas os associados, enfim, o cidadão em geral, para que haja esse cuidado, para que haja esse sentimento que estamos vivendo. É um sentimento de desespero? Dá para se dizer quase que sim, mas nós não vivemos numa terra arrasada, depende muito de nós evitarmos esse contato com pessoas, evitarmos viagem, evitarmos aglomerações, para que de fato o sintoma, enfim, a infecção seja o mínimo possível. O contato com as pessoas deve ser o mínimo possível, o necessário para tocar as atividades, para realizar os negócios, mas muita coisa dá para se fazer à distância. Então, eu peço que todo mundo, por exemplo, procure seguir as orientações conforme a mídia, conforme a orientação médicas estão orientando. E eu acho que, além da pandemia, nós também estamos vivendo uma seca que também está nos assolando. Mas precisamos ter calma, precisamos ter cautela, precisamos entender que seca lá de vez em quando acontece. Então nós não podemos fazer desse momento, com a pandemia e mais a seca que nos assola nesta nossa região, uma terra arrasada. Eu acho que dessa forma nós vamos passar por essa fase, tanto da pandemia como da seca, e vamos entrar dentro de uma normalidade o mais rápido possível. A gente não gostaria que estivéssemos vivendo essa situação, mas já que a situação ela é de preocupação, vamos ter cautela, vamos nos cuidar para que de fato, num prazo mais rápido possível, essa pandemia passe e se ache soluções, se ache uma vacina para que de fato a população possa ser vacinada em massa e possamos voltar nos nossos trabalhos no dia a dia de uma forma normal. Muito bem, olha, logo mais outras informações da Covid-19 aqui em Erechim, na região do Alto Uruguai, para você. Bom, vamos ver uma matéria agora feita pela Amanda Mendes, que está causando polêmica aqui em Erechim, viu? Os professores da rede municipal dizem que tem direito a um aumento de salário, mas a prefeitura suspendeu esse aumento de salário porque tem uma lei que diz que o município não pode dar aumento de salário durante a pandemia. Bom, o governo falou que vai continuar sem pagar aí. Já os professores dizem que tem outra lei que obriga a pagar. Paga ou não paga? Veja na reportagem. 11 meses sem correção do piso nacional do magistério. Este é o tempo que os professores do município de Erechim estão sem o reajuste. A Associação dos Professores Municipais de Erechim, a APROME, elaborou na última semana uma carta aberta sobre o assunto. Segundo o secretário municipal da Fazenda, o reajuste do piso do magistério é feito junto ao dissídio de todos os servidores públicos do município em março. Mas neste ano, o pedido não foi enviado à Câmara de Vereadores devido à pandemia. Em março, é o dissídio
dos servidores do município de Erechim. E já estava formatado tanto a reposição salarial de todos os servidores, inclusive do piso do magistério. Ocorre que 20 de março, praticamente que Erechim, de certa forma, estourou a tal da pandemia. E, inclusive, saiu o primeiro decreto, no qual praticamente fechamos naquele dia restrições em função do coronavírus. Prudentemente, sugeri ao prefeito municipal que a gente não enviasse à Câmara de Vereadores o projeto de lei de reajuste, tal a insegurança e a gente não sabia o que ia acontecer com esse tal vírus. Ainda, conforme o secretário, após este período entrou em vigor uma lei que proibiu o aumento de despesas com o pessoal, ou seja, não poderia ser feito qualquer reposição salarial. Segundo ele, não existe garantia que se possa conceder o reajuste sem infringir a lei. Esperávamos que a coisa não fosse se alongar e em maio teve uma lei complementar 173, em que no seu artigo 7º e 8º proibiu o aumento de despesa com o pessoal, ou seja, qualquer reposição salarial, qualquer, até inclusive em termos de níveis, de triênios, anuênios, licença-prêmios, etc. Ou seja, todo órgão público não poderia majorar despesa com folha de pagamento. Bom, em virtude dessa lei, a gente segurou e não enviamos o projeto de lei para a Câmara e, inclusive, a gente fez uma consultoria técnica do Tribunal de Contas da possibilidade de poder pagar ou não. Foi-nos aconselhado que aguardássemos, é uma decisão política administrativa da administração, em virtude de ser uma matéria controversa. Ninguém nos dá garantia, nenhum dos órgãos fiscalizadores, alguém, se podemos conceder o piso do magistrado, inclusive o reajuste dos servidores, sem infringir a lei complementar. Olha, e após 5 anos de salário parcelados, o governador Eduardo Leite comunicou na última sexta-feira que os servidores do estado vão receber o salário integral aí neste mês de dezembro. A medida faz parte de uma série de medidas, segundo o governo do estado, para tentar ajustar as contas do governo. Veja a fala do governador. Uma notícia muito importante e positiva para os nossos servidores públicos do estado. Na próxima segunda-feira, dia 30 de novembro, a data que legalmente é estabelecida para o pagamento dos nossos servidores, todos os servidores receberão os seus salários em dia pelo governo do estado, dado aos nossos esforços, o nosso foco em fazer cumprir esta missão de colocar os servidores a receber em dia por parte do governo do estado. Com muito esforço ao longo desse 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses de governo, a gente consegue voltar a pagar o salário dos servidores em dia. É verdade, vivemos ainda um cenário de muitas incertezas. A pandemia, o que afeta a economia e mesmo o projeto que está na Assembleia Legislativa para a manutenção da arrecadação do governo do estado no próximo ano, o que não nos permite dizer o quanto que isso ainda continua a acontecer nos próximos meses, mas já é um passo muito importante. Depois de 60 meses, o governo do estado paga os seus servidores em dia. E a gente vai continuar focado para que não só essa obrigação, mas tantas outras obrigações que o governo do estado tem, possam ser cumpridas e que a gente retome cada vez mais a capacidade de investimento para fazer a diferença na vida de todos os gaúchos. Vamos voltar a falar de saúde? Olha, uma ação está alertando para os cuidados adequados para combater o câncer. Te liga. Edni descobriu um câncer no ovário em janeiro, aos 48 anos, e enfrentou a doença junto com os temores da pandemia do coronavírus. No dia em que gravou essa entrevista, fez a última sessão de quimioterapia. O fim de um processo que envolveu uma cirurgia complexa, com vários dias de internação. O câncer não espera, né? Então, a gente não pode deixar que o medo seja maior do que a nossa
fé em se curar. Quando a gente sente que está com alguma coisa que não é normal, procurar um médico, se proteger, mas não deixar de se proteger na pandemia. Quanto mais cedo um câncer é descoberto, maiores são as chances de cura. Hoje em dia, grande parte dos tratamentos envolve cirurgia para a retirada dos tumores. O problema é que desde março, cerca de 70% dos pacientes diagnosticados com a doença não foram operados por causa da pandemia. No mundo todo, o câncer de pulmão e o de próstata são os mais comuns entre os homens. Já as mulheres são mais acometidas pelo de mama e pelo de cólon e reto. O de colo de útero vem em terceiro lugar. Se ela tiver sintomas como dor, sangramento, emagrecimento, nódulo em alguma parte do corpo, né, distensão abdominal, que ela procure tosse persistente, rouquidão, que ela procure um atendimento médico com, lógico, com todo cuidado, isolamento responsável, uso de máscara, né, a higienização das mãos, né, mas tem que procurar atendimento, porque senão ela vai fazer diagnóstico 3, 4, 6 meses, isso faz toda a diferença. E o governo federal anunciou nesta semana recursos para assistência do SUS aos bebês prematuros. Veja na reportagem. Com 2 aninhos, o Arthur esbanja energia e saúde para a alegria da mamãe Tatiane. Ela conta que ele nasceu prematuro, de 31 semanas, depois de uma gravidez de risco, e que depois de dias no hospital, o acompanhamento com um pediatra foi fundamental para o desenvolvimento do garoto. Nós fizemos tudo que foi solicitado e, graças a Deus, o nosso filho não teve nenhuma sequela, ele não tem nenhum atraso, ele é especial, falador, brincalhão. Para ampliar o cuidado a gestantes e recém-nascidos no SUS, o Ministério da Saúde anunciou um repasse de R$ 324 milhões para estados e municípios reforçarem o atendimento nos estabelecimentos de saúde. Nosso sistema de saúde está preparado para cuidar dessas crianças e que olha para o cidadão desde o momento em que ele está na barriga da sua mãe até a sua velhice. Diversas ações do governo federal já beneficiam hoje mães e bebês, como a estratégia Qualinel, que reforça a atenção ao recém-nascido nas maternidades. Segundo o Ministério da Saúde, a ideia é expandir o programa em 2021 com repasse de R$ 7.741.000 para que as atividades cheguem a todos os estados do Brasil. É durante o pré-natal que se avalia a saúde da mãe e daquele bebê. São diagnosticadas diabetes, pressão alta, infecção urinária, que são causas de prematuridade. Uma criança prematura, dependendo da intensidade dessa prematuridade, pode ser uma criança extremamente grave e que pode levar aí a comprometimento para o resto da vida daquela criança e daquela família. Daí a importância de um acompanhamento pré-natal adequado, de segmento daquela gestante e também, depois do nascimento, o segmento adequado daquela criança. Quem já viveu a situação aconselha, com carinho e cuidado, a fase mais difícil fica para trás. Se você está vivenciando esse momento, vai passar, vocês vão vencer, porque assim como nós somos fortes, esses bebês são... Não sei nem explicar o quanto eles querem viver e o quanto eles lutam também para estar aqui. Olha, uma coisa que no Brasil incomoda muito é a burocracia. Para fazer qualquer coisa tem uma série de documentos, mas tem uns projetos aí que estão tentando reduzir a burocracia da administração aqui no país. Veja como isso vai funcionar. As 2 novas ferramentas atendem à meta do governo de digitalizar serviços públicos e unificar as informações em poucos portais. O SuperBR irá conectar todos os órgãos da administração pública, melhorando a gestão. 100 mil usuários, 20 mil internos e 80 mil externos. 1 bilhão de documentos na sua base de dados e recebe 500 mil documentos por dia. Outro projeto é o Codex, ferramenta de busca que vai permitir a qualquer cidadão acesso rápido e fácil a todas as normas federais atualizadas. Além disso, será possível acompanhar os impactos de mudanças ou atualizações de normas na legislação em vigor. O cidadão mais simples vai poder acessar o portal da Presidência
e buscar pelo tema que ele quer todas as normas que versam sobre aquele assunto. E com o lema desburocratizar, desregulamentar e simplificar, mais de 300 atos normativos desatualizados e fora de uso foram revogados. Uma iniciativa do governo federal para retirar do ordenamento jurídico esses atos já sem eficácia. Até agora, o governo federal já revogou 3.400 desses decretos. Ao longo desses 2 anos de mandato, nós revogamos mais atos do que outros presidentes o fizeram em 20 anos. Então, a questão da desburocratização, desregulamentação é muito bem-vinda. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Todas as opções você encontra lá na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar Imóveis você confere tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, nós vamos para o intervalo com imagens para você aqui do centro de Erechim, na verdade, aí nesse momento, céu nublado. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, não saia daí. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos. Enquanto for vivo, vamos ser 100% caipira. O Novembro Azul é uma campanha mundial que conscientiza sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A Clínica de Olhos Erechim está com você na luta contra o câncer de próstata. Previna-se, pois prevenção também é coisa de homem. Não seja infantil. Homem que se cuida tem atitude. Valorize sua vida. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. 1 em cada 6 homens desenvolve o câncer de próstata. O preconceito ou descuido pode custar a sua vida. A maior demonstração de coragem de um homem é a prevenção. Cuide-se o ano inteiro, não apenas no Novembro Azul. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Catani e eu estou passando aqui para dizer que toda semana eu vou estar conectado com você aqui na TV Bom Dia, falando sobre empreendedorismo,
vendas e muita estratégia comercial. Vamos abordar assuntos sobre a realidade empresarial, trazendo dicas e muita solução de mercado. Não deixe de assistir, eu espero por você. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. No mês de combate ao câncer de próstata, o Centro Hospitalar Santa Mônica reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Atualmente, este é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. Por isso, o Centro Hospitalar Santa Mônica conta com um moderno centro de tratamentos das doenças da próstata e cálculos renais. Estamos juntos nesta luta contra o câncer de próstata. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias nesta segunda-feira e nós vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, como é que está? Tudo certo. Olha, Erechim registrou um recorde no ano aí em geração de emprego. Pois é, a gente vinha no ano, também acompanhando o CAGED, meio que ele sai meio conturbado, mudaram o sistema de divulgação do Ministério do Trabalho, mas neste mês que é o último mês pesquisado, é o mês de outubro, deu 400 e, eu não me lembro de cabeça, 456 pós-trabalho. E isso deu uma condição que ele melhorou no ano, né, que nós estávamos negativo no ano, vinha melhorando pós-pandemia, assim, na economia, não que terminou a pandemia. E no ano já são 483 novos postos de trabalho em 10 meses. É importante isso, né? Estou não estando negativo, mesmo que não gere tanto, mas é um grande resultado para o período, né? Exatamente, nesse momento que nós vivemos difícil da pandemia, né? Geração de emprego e renda. Só um pouquinho mais, porque nós temos o destaque que os moradores estão questionando a falta de planejamento aqui em Erechim. O que aconteceu, Finardi? Olha, esse tempo o Igor fez uma matéria, aqui em cima, na Rua Evaristo de Castro, que ela segue a Bento, em vez de pegar a esquerda, pegar a direita aqui em cima, foi feito asfalto novo, bonitinho, asfalto a quente. Depois desenharam os canteiros e depois quebraram o asfalto novo. Isso é desperdício de dinheiro público, não tenha dúvida. E agora botaram a terra e a grama em cima. Aí os moradores estão indignados com esse tipo de ação, e com razão, né? Se tu for fazer os canteiros, quando tu faz o asfalto, projeta. Quanto custou de asfalto nesse tanto aqui, não sei quantos metros que é, 2, 3 canteiros. Podia dar uma economia aos cofres públicos. E sem contar que essas maquininhas que fizeram os canteiros ainda estragaram o asfalto em outros pedaços fora do canteiro. Tem que se indignar mesmo, tem que se indignar. Daí eu que peguei e fiz o registro. Olha, e por indignação, o Jardim do Castelinho está soterrado embaixo de escombros. Olha, complicado. Tu sabe que eu fui fazer umas fotos para o jornal de Natal e tudo e vi aquele tapume na frente. Que eu já tinha escrito, que eu acho uma grande ideia. Para não pendurar lá no castelinho, já está caindo, se pendurar alguma coisa cai, fizeram um tapume e vão reproduzir na frente um castelinho. Vou botar uma foto dele. É que não, tem tipo uma estrutura de ferro lá que vai lembrar ele, com luzes, tudo. Só que furaram todo o chão e me chamou a atenção, quando eu olhei atrás do tapume, estava assim, o jardim. Né, cara, eu achei, pô, que imagem pesada no centro. Só para lembrar, cara, ele é o prédio mais antigo em construção em Erechim. Ele é um símbolo da história. Vamos falar que se gasta, não gasta para reformar. Olha, nós temos que preservar nossa história. Desta maneira, não. Até hoje de manhã, até eu não citei quem é culpado, secretaria, nada. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem do Altemir Barba, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Ele disse assim, ó, em Erechim, quando não se faz é criticado, e quando se faz é criticado. Lógico, foi matéria. Ele falando que o jardim não é patrimônio histórico. Bom, tudo bem, né? Então não cuida nem do patrimônio histórico, então o resto dá para jogar assim. Se é essa o argumento que eu achei muito, assim, eu vi ele meio chateado com a informação, né? Porém, é um fato, tá aí a foto, olha só que coisa terrível. Se não tivesse esse tapume, tu passasse na frente, eu duvido que ele não ia ficar indignado.
E sem contar que tu vê tudo está despedaçando o Castelinho, pode cair a qualquer momento. E os caras não acreditam nisso. Está todo em pedaço, está caindo o Castelinho. E mais isso agora, só espero que eles refaçam o jardim posterior. É triste a gente ver locais como o Castelinho, a casa do professor Mantovani, o prédio do Antigos Correios, da situação que estão, né? Locais simbólicos de Erechim. Cara, eu ia no subsolo dos Correios comprar selo quando era piá. Pois é. Enquanto isso, nós temos um prédio alugado de arquivo histórico, ou sei lá, aquele prédio que eles têm lá, né? É que ali é federal, né? O município tentou buscar, queriam vender, não conseguiram vender no leilão, queriam muito dinheiro, né? Porque ali não é, ele é um terreno grande, mas ele não tem lateral. Então, se for construir alguma coisa ali, apesar do plano diretor, pelos recuos, tu perde muita área, tu não pode fazer uma obra para retirar o preço do terreno. Então, tá ali. Mas eu acho que tinha que ser o município pegar aquilo, fazer uma biblioteca, alguma coisa. Bom, vamos falar dos secretários do Polis, aí a transição aqui, pode desse lado aqui, ó. Transição é uma coisa. Quem é quem na transição do governo Schmidt para o Polis? Iniciar hoje a transição. Tá. Foi protocolado na semana passada um ofício na prefeitura, eu consegui ter acesso. Quem é que está nessa transição? Por causa que teria que ter nomes. Obras Públicas e Habitação, quem está na transição é o vice-prefeito eleito Flávio Tirello e Carlos Polis, que é engenheiro. Na Secretaria de Saúde e na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Rafael Ayub, Écles Ampalhão, ela trabalha na saúde do município, né? Jana Oldra e Flávio Tirello. Na Educação, a Verenice Lipks e Carla Telgatti. Desenvolvimento Econômico, Cultura e Abastecimento, Hernani Mello, que deve ser o secretário. Na Fazenda, Rogério Pedotti Aguilar, o advogado, e Marcelo Pedroso. Na Administração, Isabel Ribeiro. Na Procuradoria-Geral do Município, Daniel Grossi. Na de Meio Ambiente, Cristiano Oliveira, que ele é de carreira, né? Ele está ali dentro já. No Turismo, o Neidmar Alves, lembra o Neidmar? Que é do governo Schmidt, está aqui com o Polis. E Dionara Venâncio. Na Assistência Social, Clarice Moraes e Clarice Maronese. No gabinete do prefeito, o Edgar Marmentini e a Janiquele Dalla Vecchia. E na coordenação e planejamento, o William Rakoski, que é suplente do PSB, e o Ayrton Pereira da Silva, que é o Jacques, não sei se voltou, era secretário adjunto do meio ambiente do Correio. O Solidariedade apoiou o Polis, ele está aí na equipe de coordenação. Pelo menos 2 do governo Schmidt aparecem nessa lista. Tu acha que pode ter mais gente do governo Schmidt que pode entrar no governo Polis? Tem que ver como é que vai ser a negociação com o PSTB em função dos 3 votos da Câmara de Vereadores. Essa é uma questão que ainda estou esperando para ver ao longo desse mês e na votação da Câmara de Vereadores, que vai dar um sinal. Muito bem, olha, partidos indicarão nomes para secretários até terça-feira. Até amanhã. Foi feita uma reunião na última quarta-feira, eu falei com o Polis na sexta, queria saber algumas coisas assim, ó. Não, a gente fez uma reunião onde a gente pediu para os caras, para os partidos que fazem parte da coligação, indicar nomes para cargos. Nos entregar até terça-feira, que daí ele e o Flávio vão definir. Que eles não querem nome por nome, eles querem analisar, o cara tem que ter um perfil, conhecer um pouco da pasta, tecnicamente, e tendo aquele perfil político que tem que ter para ser o secretário, né? Então é nessa questão. Mas ele já me abriu que a preocupação na saúde é que dê continuidade, que ele não pode fazer testes e experiências na Santa Terezinha em função da pandemia. Então ele disse que provavelmente isso já está, para a gente bater o martelo, que o novo diretor do Santa Terezinha, diretor executivo, será o suplente vereador Rafael Ayub. Outro nome que está certo é Daniel Grossi, na Procuradoria-Geral, que é o homem de confiança dele. E agora o Hernani Mello no desenvolvimento, né? Mas aí não anunciou que tinha ainda o... Mas tudo indica que teve um acordo com o PRB, por ele não concorrer, né? PRB não, republicanos agora, né? Então, mas tudo indica que o Hernani vai assumir esse desenvolvimento econômico. Mas oficialmente, da boca dele, ele me disse, o Daniel e o Ayub. O resto vai esperar a indicação dos partidos, né? Muito bem. E para amanhã, Finardi, quais são os destaques? Vamos ver se consegue alguma coisa dessa transição, se tem alguma coisa, se sai mais algum nome. Vamos ver as repercussões no final de semana. Nós tivemos eleições gerais esse final de semana, onde a gente viu alguns partidos crescendo a nível nacional. A exemplo da região, o MDB foi quem mais fez capitais no país, né? Então, o que se vê hoje vou dizer hoje, guardem esse comentário, guardem. Tem 3 partidos que devem estar juntos aqui 2 anos, que deu uma acomodação para tentar tirar Bolsonaro do poder. Para mim, 3 partidos que vão estar juntos ali na frente chama-se PSDB, Democrata, PSDB do Dória e do prefeito reeleito Bruno Covas. O Covas, o MDB de tantas prefeituras. Inclusive aí, do Melo, de Porto Alegre. Do Melo, tudo. E o
democrata do Rodrigo Maia, que o prefeito do Rio de Janeiro é democrata, e São Paulo e Rio acabam dando as cartas. Verdade. Então, eu acho que esses três, que é do centro, do centrão, né, devem estar juntos e vai agregar muitos partidos ao redor. Eu acho que isso vai acontecer a partir de agora. E para ver que para que lado que vai Bolsonaro, para qual partido o Bolsonaro irá se filiar. Se for num desses, tudo bem. Mas eu acho que ele vai acabar voltando para o PSL ou indo para o Republicanos, que é um partido que também cresceu, né? Então agora, a próxima eleição é que vale, entendeu? Essa acomoda forças para ver quantos habitantes cada partido vai comandar, e isso dá todas as cartas para eleições gerais de 2022. Que recado que essas eleições que se encerram agora deixam para os partidos esquerda, direita e centro? De esquerda, está surgindo uma nova força de esquerda, que é o PSOL, mesmo com a derrota da Manuela, ganhou em outros municípios. O próprio Boulos perdeu, mas ele acaba se colocando numa condição de principal líder de esquerda em São Paulo, para tentar, que há muito tempo que o PSDB comanda São Paulo. O PT foi praticamente dizimado, né? O PT não tem uma capital, primeira vez desde a sua fundação, quando ele começou a vencer. Então o PT é um momento difícil, não sei para que lado eles vão correr. Os partidos de centro se fortalecem, mostrando que aquele efeito Bolsonaro 2 anos atrás já não está mais tão forte na cabeça da população, né? Que vários que ele indicou acabaram não se elegendo, né? Que ele deu pouco apoio, mas onde ele deu não surtiu efeito. Então, é um novo momento onde o centro se reagrupa, pensando nas eleições de 2022 para o presidente da República. Essa é a questão que eu vejo. Muito bem. Obrigado, Finardi. Até amanhã. Até amanhã. Bom, nós vamos agora para o comentário do Igor Miller e já nós voltamos com mais notícias. Iniciando a semana, eu vou fazer uns três pontos aí a destacar. Primeiro, que, enfim, a chuva veio para o Alto Uruguai, desculpe, e segundo a Emater regional, aí choveu em torno de 60 a 100 milímetros de maneira abrangente e parelha na região. O que está prejudicado e estragado, enfim, se perdeu, mas existem muitas lavouras sendo estabelecidas, principalmente a cultura da soja, que é a principal cultura de grãos, e o milho também, aquele milho que não se perdeu ainda, a chuva veio em boa hora, porque ele vira comida para os animais. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é justamente a questão, essa escalada da Covid, e dizer que não são somente as autoridades que têm responsabilidade sobre isso. Nós todos temos responsabilidades. Não dá para jogar a conta sempre nas costas do poder público ou dos agentes sanitários, enfim, de quem lida com a área da saúde. As pessoas, todos nós temos responsabilidades. E não é simplesmente querer transferir a nossa responsabilidade e dizer não, quem tem que fazer as coisas é a prefeitura ou o governo do estado. Nesse caso, não. Porque o vírus se dá justamente, a transmissão é no convívio. E ninguém está pedindo, inclusive pesquisadores aí já se manifestaram nesse sentido, vocês não precisam ficar isolado completamente, socado dentro de casa, alienado do mundo. Não, as pessoas podem se reunir até 6, 7 pessoas da família no final de semana. A questão é quando a aglomeração passa de 30, 40, 50, 100, 200 pessoas. Esse é o problema. É aí que o vírus toma uma proporção muito grande. E é o que está acontecendo, enfim, em festas clandestinas, aglomerações desmedidas. Ninguém pediu. No início, sim, teve uma recomendação para que as pessoas realmente se isolassem até entender todo esse processo, mas ninguém está proibindo as pessoas de vir visitar o pai e a mãe com cuidado, de manter os hábitos, né, ter a luva, lavar a mão, chegar em casa, enfim, ter aqueles cuidados mínimos sanitários. Agora, simplesmente ignorar isso e se reunir com um monte de gente, esse é o problema. Para depois, logo ali na frente, as pessoas correrem e caírem num sistema público de saúde ou mesmo no privado, que não vai ter espaço para atender nem as outras doenças. O problema não é só o jovem que de repente pega e leva para casa, não, mas existe uma série de outros atendimentos médicos que são necessários.
O mundo não gira em torno só da Covid, apesar de estar demandando toda uma estrutura pública de saúde em função dessa doença, que não se tem uma vacina, enfim, que tudo é novo. Mas existe uma série de outras questões também, de outras necessidades que não deixaram de existir e que estão ficando relegadas em função de uma única e exclusiva doença. Então é bom a gente ter consciência, porque isso não terminou. As pessoas têm que ter a noção de que também são responsáveis. Não dá para jogar nas costas do poder público só essa responsabilidade. O poder público vem fazendo a sua parte e, nesse caso específico, a gente tem muita responsabilidade. Eu diria que a maior parte da responsabilidade são das pessoas e não do governo, que está tentando fazer a sua parte. Mas cada um tem que fazer a sua para que isso dê certo, senão essa conta não vai fechar nunca. Então é isso aí. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Olha, vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital com o Natan Breitenbach, que foi ao vivo antes de manhã aí, mas você vai rever comigo agora os destaques da edição desse fim de semana. Te liga. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, edição deste fim de semana e da segunda-feira, que traz a capa a situação da Covid-19, situação crítica aqui na nossa região, hospitais aí infelizmente lotados, né, e a gente vê isso repercutindo nas UTIs no limite. A coluna do Rodrigo Finardi traz destaque para o município que registra recorde no ano em geração de emprego. E na página 3, sem correção há 11 meses, professores da rede municipal divulgam carta sobre o piso salarial. Página 4 tem os colunistas de opinião e nas 5, 8 meses de pandemia atingimos aquilo que parecia impossível. Se confere na página 6 o fato da foto e na 7, Erechim atinge 82% da meta de vacinação contra a polio. Na página 8 tem um caderno de novidades do Bom Dia, na 9, destaque para Ana Lúcia de Oliveira, a vereadora mais votada aqui no município. Confere na página 10 também a Sandra Piccoli e na página 11 Márcia Balen Maté. A página 12 também novidades do Bom Dia e o caderno BD Saúde fala sobre a saúde mental, quando a ansiedade deixa de ser normal. Se confere outras informações, diagnósticos de doenças graves, falando também um pouco mais sobre a ansiedade, e aí atividade física e alimentação saudável. Na página 13, o caderno Espaço Pop do Bom Dia, tem os classificados, caderno de variedades, e você confere também na página 20, na região Jacutinga, a Prefeitura ressalta a necessidade de cuidados e prevenção, e na página 11, município de Severiano de Almeida, o prefeito integra a comitiva em busca de recursos para combater os efeitos da estiagem aqui na nossa região. A parte de segurança, as CNHs, as Carteiras Nacionais de Habilitação vencidas na pandemia, deverão ser renovadas ao longo do próximo ano. Contracapa do Bom Dia, destaque para o Atlântico e o Corinthians, disputaram a vaga na final, e o Ipiranga e Iluano se enfrentam em São Paulo, Ipiranga pela Série C. Valeu, Natan. Vamos falar de esporte agora, vamos começar falando da Supercopa de Futsal. Olha, o Corinthians foi campeão da competição em 2020, que aconteceu aqui em Erechim nesse fim de semana. Olha, o Corinthians foi o campeão da Supercopa de Futsal. A equipe paulista conquistou o título neste domingo ao vencer o Pato Futsal. A decisão do título aconteceu no ginásio do Ser Atlântico. Para ser campeão, o Corinthians teve que superar a decisão na cobrança de pênaltis. Isso porque no tempo normal terminou empatado em 0-0. Já na prorrogação, Thiaguinho abriu o placar em favor do Pato na primeira etapa. Mas em uma jogada de ataque, Jackson marcou e deixou o placar empatado em 1-1 com 9 igualdade. A decisão foi para os pênaltis. O destaque foi Murilo e João Vitor, que acabaram desperdiçando para o Corinthians, mas o Pato perdeu 3 cobranças: Augusto, Mazeto e Romarinho. No fim, Batalha cobrou a penalidade, que acabou definindo o placar em 5-4 e dando o título aí para o Corinthians. O Atlântico aqui de Erechim acabou sendo eliminado dessa competição no sábado, quando perdeu aí a vaga na final para o Pato Futsal, né? Muito bem.
Seguimos com outras informações para você. Vamos falar agora do Vamos falar do Ipiranga, na verdade. Olha, o Canarinho acabou vencendo o Ituano e está bem próximo de conquistar aí uma vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí tentar chegar à Série B. Olha, o Ipiranga venceu o Ituano na tarde do último sábado no estádio Doutor Novelli Júnior, lá em Itu. Foi a 28 pontos e reassumiu a liderança do Grupo P no Campeonato Brasileiro da Série C, ficando atrás do líder Brusque apenas, né? A vice-liderança ele assumiu. Apenas pelos critérios de desempate. O jogo também marcou a estreia do técnico Celso Teixeira, que iniciou com o pé direito. Os gols do Canarinho foram marcados ainda no primeiro tempo. Aos 14 minutos, o zagueiro do time paulista tentou atrasar a bola para o goleiro, mas bateu fraco. Neto Pessoa então interceptou o passe e mandou para o fundo da rede. Aos 42 minutos, foi a vez de Caprini receber o cruzamento de Tarek, tirar do goleiro e ampliar. O time de São Paulo ainda descontou aos 30 minutos em uma cobrança de falta. Correia cruzou na marca do pênalti e Sueliton desviou para o gol. No próximo sábado acontece o último jogo da primeira fase aqui do Ipiranga. Todos os jogos serão disputados às 7 da noite e o Ipiranga recebe no Colosso da Lagoa o time do São José. E logo após essa partida, o treinador Celso Teixeira, estreante na equipe do Canarinho, avaliou o jogo. Te liga. Professor Celso, após essa grande vitória contra essa equipe muito qualificada do Ituano e a sua estreia à frente do comando de Ipiranga, por favor, fale algumas palavras aí para o nosso torcedor. Não poderia ser melhor, até porque você mesmo colocou uma equipe altamente qualificada, uma equipe que jogava dentro de casa, uma equipe que buscava antecipar sua classificação com uma rodada de antecedência. Nós tivemos aí a coragem, o poderio, a qualidade e a vontade necessária de vir, mesmo sabendo que jogando fora de casa, nós poderíamos vencer. Fizemos um grande primeiro tempo, abrimos 2-0, poderia ter feito 3 ou 4 no primeiro tempo. E é natural que a equipe do Ituano veio para cima da gente depois, com 4 atacantes, deu algum trabalho, mas nós fomos muito inteligentes para suportar e trazer um grande resultado. Muito bem, parabéns e agora vamos em busca do sonhado acesso no último jogo contra o São José, um jogo também muito difícil em casa. Nós temos que comemorar o momento, hoje da cabeça, amanhã já temos que pensar no próximo adversário, até porque ainda nós vamos buscar uma classificação. Isso. E que ainda está bastante difícil. Maravilha, muito obrigado, professor Celso. Seja muito bem-vindo a Ipiranga mais uma vez. Estou feliz em estar aqui. Vamos falar da dupla Grenal? Olha, o Grêmio joga logo mais às 7 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Mas no fim de semana, o Internacional jogou no sábado. E olha, não tá fácil, o Colorado empatou novamente, desta vez com o Atlético Goianiense. O Inter enfrentou na noite de sábado, pela 23ª rodada, a partida no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, que terminou sem gols. Após essa partida, a comissão técnica do Internacional avaliou o jogo aí, e nós vamos ver na reportagem agora como o auxiliar técnico lá do Internacional reconheceu a falta de resultados do time. Te liga. O que está faltando são os resultados, né? Os resultados realmente não são bons, mas a gente está trabalhando para melhorar. Vai ter certeza que falta de trabalho não é. A gente tem consciência que os resultados realmente não são bons, mas hoje o Inter fez um jogo melhor do que em algumas outras partidas. Muito bem, gente, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e vamos agora para a previsão do tempo. Por isso está aqui comigo a Tayane do Carmo. Boa tarde, Tayane, seja bem-vinda. Boa tarde, Leandro, e boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Fim de semana foi de chuva no Alto Uruguai Gaúcho, uma boa chuva, principalmente no domingo, né? Isso, Leandro, principalmente ontem, no domingo, e de acordo com as informações apuradas pelo nosso repórter Alan Dias, aqui do Bom Dia, que entrou em contato com a Força Voluntária do Alto Uruguai, choveram, o que os termômetros marcaram, choveram no bairro Atlântico, 51,6 milímetros, aqui no centro, 52,8 milímetros, no Cristo Rei, 72,6 milímetros e no Paiol Grande, 69,4 milímetros. Uma chuva aí bastante, bem esperada também, e nós esperamos que essa chuva possa ser positiva para os nossos produtores aqui da região. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia. Bom, e o dia de hoje, como é que fica o clima? Bom, para essa segunda-feira, dia 30, então, nós teremos sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A mínima ficará, então, em torno de 17 graus, a máxima 28, pode chover cerca de 27 milímetros e a umidade relativa do ar em 60%. E nos próximos dias?
Nos próximos dias, então, de acordo com as nossas informações, essa chuva vai seguir. Nós temos previsão de chuva na terça-feira, na quarta-feira, também na quinta-feira, com possíveis trovoadas. E pode ser que o sol apareça somente na sexta-feira, Leandro. Muito bem. São essas informações do tempo de hoje? Isso aí. Obrigado, Tayane. Muito obrigada. Agora a gente confere como fica o clima com a Climatempo em todo o nosso sul do país. A segunda-feira será marcada novamente por temporais em áreas da região sul do país. Por isso, o predomínio será de céu encoberto e chuva a qualquer hora entre a Grande Porto Alegre e o litoral norte gaúcho e desde o extremo sul catarinense até a região de Chapecó, no oeste do estado. As pancadas vão começar desde cedo, também entre a região de Passo Fundo e de São Luís Gonzaga, mas intercalando várias aberturas de sol. Em quase todas as outras áreas da região sul do país, inclusive nas capitais Curitiba e Florianópolis, a segunda-feira será marcada por sol, com possibilidade de fortes pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Por outro lado, o tempo volta a ficar firme, apesar do excesso de nuvens, em áreas do sul do Rio Grande do Sul, como a região de Pelotas, Rio Grande e também sobre a Campanha Gaúcha. Na capital gaúcha, mínima de 20, máxima de 27 graus, e em Curitiba, mínima de 17, com máxima de 28 graus. Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você, tudo de especial. Eu te encontro amanhã, terça-feira, nesse mesmo horário, com outras notícias. Um abraço para você, tudo de bom. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.